por gentileza, abra sua Bíblia. Já foi lido aqui um texto bíblico, e eu quero pedir que você me faça o favor de abrir em 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e que você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, tá bem? O tema deste mês, já está muito conhecido, é santidade. E especificamente esse mês é santidade pessoal, ok? O que vem à sua mente quando você pensa de santidade? O que paira na sua mente? Qual é o seu conceito a respeito de santidade? Qual é a relevância para a vida cristã prática esse tema santidade? É um tema aparentemente simples, mas na verdade ele é complexo. E esse tema nos remete a reflexões. Não dá para pregar esse tema no nível de pregação evangelística, porque ele é totalmente doutrinário. Então eu queria pedir a sua participação, a sua atenção, por gentileza, para você pensar comigo. Nós vamos todos aqui nesta manhã ser ministrados por Deus através da sua palavra. E a primeira pergunta que eu tenho a vos fazer: o que é que não é santidade? O que não é santidade? Santidade bíblica não é um sinônimo de perfeição ou impecabilidade. Durante muitos anos, as pessoas tinham esse conceito. Santidade está atrelada à impecabilidade. Isso não existe. Isso não é bíblico. Santidade bíblica não é um remédio mágico preparado pelos homens para resolver os problemas da alma. Santidade bíblica não é um isolamento monástico com o objetivo de adquirir a perfeição, como aconteceu muito na Idade Média. As pessoas iam para o mosteiro e lá ficavam castos, reclusos, buscando a perfeição. Santidade bíblica, preste atenção, não é uma religião estereotipada que valoriza o legalismo baseado em dogmas, destituído de uma hermenêutica sadia, saudável. Aí você pergunta para mim: mas pastor Wilson, o que é então santidade? O que é santificação? Qual é a santificação saudável que a Bíblia nos ensina? Eu quero pedir por gentileza que o pastor Kepler me ajude a pregar aqui, por favor, rapidamente. Pastor Kepler, o que é santidade? Vocês vão entender rapidamente. Olhe todo mundo para cá, por gentileza. O que aconteceu aqui nesse exato momento? Onde estava o pastor Kepler há poucos segundos atrás? Onde ele estava? Me respondam, por favor. Ele estava sentado. E onde ele está agora? Ele está aqui ao meu lado. Santificação é isso. É Deus tirando as pessoas do anonimato e separando para Ele. Santificação é Deus à tua procura, Deus te buscando, Deus te resgatando, Deus te visitando. Santificação é um processo espiritual da soberania de Deus. Obrigado, querido. E santidade, o que é santidade? Santidade é a graça de Deus para viver este novo tempo na nossa vida cristã. Tudo que passar disso é religião, não é santidade. E por que estou falando isso? Porque durante muitos anos nós fomos ensinados diferente. Por isso que existem jargões, clichês,
postura de santo, vestimenta de santo, mas na verdade não tem nada de santo, não tem nada de santificação. Como é que nós podemos viver em santidade hoje? Abra sua Bíblia, por isso que eu pedi que você deixasse aberta. Capítulo 1 da Epístola de Pedro, versículo de número 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, preste atenção nessa expressão agora, sede santo também em toda maneira de viver. Como é santo aquele que nos chamou, sede santo em toda maneira de viver. O autor da carta de Pedro, que é o próprio Pedro, ele divide a sua carta em duas etapas distintas. Do capítulo 1, verso 1 até o verso 12, ele está referindo aquilo que Jesus já fez. Ele está indicando, ele está mostrando o que Jesus já fez. Do versículo 13 do capítulo 1 até o restante da carta, ele está dizendo do que nós devemos fazer. Por isso que quando você vai ler a Bíblia, aquelas pessoas mais cuidadosas, mais minuciosas, vai ver deveres do marido, deveres da esposa, deveres que disso, deveres com o empregado, conduta, maneira de viver. E o interessante aqui, irmãos, é que Deus nunca nos pede nada que Ele já não tenha feito. E normalmente Ele faz muito mais do que pede. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que nós temos dificuldade para obedecer ordens. Parece uma coisa impositiva, parece uma ação que viola o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de pensar, de ser. A humanidade não gosta de ser cerceada. Por isso que lá fora, as pessoas que ainda não nasceu de novo, ela disse: não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mentira, ele não é livre. Livre é quem encontrou Jesus. Livre é quem conheceu Jesus. Ele mesmo disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós sabemos o que é o pecado, nós conhecemos o que é o pecado, mas nós não queremos o pecado. O nosso prazer, a nossa alegria é obedecer ao nosso Deus e a Ele adorar e servir para toda a eternidade. Isso é verdade? Isso é verdade com você? Andar em santidade não é ser esquisito, ser alienado, ser fanático, mas é viver em Cristo, com Cristo, tendo a consciência que nós estamos na contramão do sistema do mundo. Viver uma vida santa é você ter o discernimento que você está contra a maioria, e você de maneira voluntária, você deseja agradar a Deus, servir a Ele, amar a Ele de uma maneira prática, de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, porque o seu coração se apaixonou por Ele, há um anelo na sua alma de servi-lo, de amá-lo, de estar todo o tempo com Ele. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus aqui passou, em certas circunstâncias ele estava pregando para duas mulheres, Marta e Maria, e diz que Marta estava muito atribulada, preocupada com muitas coisas. Aí diz a Bíblia Sagrada em Lucas 10, se não me engano, versículo 41, que Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte e não será tirada.
Alguém que passar nessas ruas vão dizer: ó, os crentes estão reunidos, ó, os bíblias, ó, os fanáticos, ó, os alienados, ó, o povinho. Mas na verdade nós estamos aqui aos pés do Mestre, sendo alimentado pela sua palavra e sendo municiado pela sua graça. Nós estamos sendo robustecidos no Espírito e fortalecidos na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. O que é necessário para nós vivermos hoje uma vida de santidade? Então, Pedro agora vai nos dar pelo menos quatro instruções que eu desejo participar. Não sei se vai dar tempo, mas vou tentar. Primeiro, se você deseja viver em santidade, você precisa voltar no verso 3 do capítulo 1. Vamos ler comigo? Vamos lá? Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Se nós não conhecemos o novo nascimento, nós nunca conheceremos o caminho da santidade. E esse assunto é tão relevante que Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, alguém pode me ajudar? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o assunto é sério. O assunto é para mim, para você. O assunto é premente. O assunto é urgente. Ou nós decidimos nesta manhã de andar em santidade, ou nós nunca veremos a Deus. Mas para que eu ande em santidade, eu preciso ter uma experiência com o novo nascimento. Aí você me pergunta: mas pastor Wilson, por que é necessário o homem nascer de novo? A resposta está em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Lá vai dizer assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Outra versão diz em ofensas e pecado. A Bíblia vai dizer também lá em Efésios capítulo 2, que nós éramos por natureza inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira de Deus, porque nós andávamos nos desejos da nossa carne. Ei, fala só baixinho aí para ninguém ouvir. Não era assim que era conosco? Sim ou não? É por isso que nós temos muitas vezes herdado essa herança terrível de tentar impressionar as pessoas para mostrar que a gente é muito santo. Se não fazer assim com a mãozinha e curvar assim, você não é santo. Ficou essa mancha, vamos dizer assim, de achar que santo é aquele que fala bem compassado. Já viram alguns religiosos aí? Bom dia. Dá um sorriso 9h15, né? 9h15. Olha como ele é santo, ele fala mansamente, ele é tão dócil. Mas se nós desejamos verdadeiramente andar em santidade, nós precisamos voltar à palavra de Deus e clamar a Ele por misericórdia, e clamar a Ele para que Ele intervenha e Ele nos convença e Ele nos transforme, para que a gente possa nascer de novo. Porque sem novo nascimento, ninguém literalmente pode conhecer a Deus e andar em santidade com Ele. Mas dá uma observada aí no versículo de número 3, onde eu parei. Nos gerou de novo. Se você puder, me acompanhe, me ajude, por favor, me ajude a pregar. Nos gerou de novo para
Como é que diz na sua Bíblia aí? Isso aqui é gostoso demais, irmãos. Ele vai me transformar, me gerar de novo com um objetivo definido. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Tirar a hipocrisia, o fingimento que lá fora tem. Não é isso que lá fora faz, as pessoas? Ele dá um de bacana, bebe, usa droga, conta mentira, conta piada, para poder enturmar, vamos dizer assim, para estar no meio, para não ficar separado. Mas Jesus, Ele nos faz nascer de novo, para nos dar uma viva esperança. Alguém tem esperança aqui? Como é que está a sua esperança nesta manhã? Você está desanimado? Você está radiante? Você está entusiasmado? Ou sua esperança murchou nesta manhã? Se a sua esperança murchou, o Espírito de Deus está aqui nesta manhã para ministrar na sua mente, na sua alma, no seu espírito, injetar vida e vida com abundância, porque a palavra de Deus tem poder para fazê-lo tal. Deus é tão bom que Ele me faz nascer de novo para gerar uma viva esperança. E não somente isso, no versículo 4 diz: para também me dar uma herança incorruptível. É por isso que crente é ousado. É por isso que o pessoal disse: mas vem cá, mas Pedro, você não é pescador? Esse camarada aí não pescava lá na praia da Galileia? Como é que esse homem agora se transforma com tanta ousadia, com tanta intrepidez? O que aconteceu com ele? É porque foi gerado nele uma fé sobrenatural, uma herança incorruptível, entrou na mente dele, na alma dele, no ser dele, e agora ele se agiganta, agora ele anda firme, e agora ele prega com ousadia, porque o Espírito de Deus estava na vida de Pedro. Então não é possível um crente nascido de novo ficar desfalecido. Como é que vai, meu irmão? Irmão, mais ou menos, estamos lá, né? Mas você é crente? Eu estou indo na igreja. Isso não existe. Jesus disse, falando ao anjo, lá em Apocalipse: eu quero que tu seja logo quente ou frio, o morno eu vou vomitar. A Bíblia diz também que aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é digno dele. A Bíblia diz que nós temos que ser intenso naquilo que cremos. Nós precisamos aceitar a palavra não na mente, a palavra tem que descer, a palavra tem que nos nutrir, a palavra tem que incorporar todo o nosso ser, dominar a nossa mente, dominar a nossa alma, porque nós vamos vencer pela fé e pelo poder da palavra de Deus. E o diabo é tão sagaz que ele sabe disso. Por isso que ele tenta minar a sua mente, confundir a sua mente. Mas nessa manhã Deus está dizendo conosco que Ele gerou dentro de nós uma herança incorruptível. Ele nos deu uma fé viva e Ele nos deu uma fé maravilhosa. E eu quero que você dê uma olhadinha aí no versículo 8. Essa fé nossa é provada, essa fé nossa é sobrenatural, esta fé nossa, ela tem a capacidade de ser provada, aprovada, a tal ponto que nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos nele e nós amamos ele. Alguém crê em Jesus aqui? Pode dar um sinalzinho com a mão aí? Alguém crê? Ou você só está dando uma passadinha aqui para ver como é que os crentes vivem? Nós não estamos nesta manhã no teatro, nem no cinema. Aqui é casa de oração, aqui é casa de Deus. Aqui Deus fala através do seu Espírito, usando a sua palavra. Segundo, se nós desejamos viver em santidade, nós precisamos ter uma nova mentalidade. Tudo começa na cabeça. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça e nós somos seus membros em particular. Jesus não é o pé, Jesus não é o joelho, Jesus não é o braço, Jesus é a cabeça.
Ele é o ser pensante, Ele é o líder, Ele é o Senhor. E o que Deus quer fazer conosco é mudar nossa mentalidade. Porque lá atrás no Éden, o homem foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Mas o homem pecou, o homem perdeu o brilho de Deus. A imagem ficou embaçada pelo pecado, a imagem ficou distorcida. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um dia Ele tomou a iniciativa. Não foi eu que escolhi a Ele, mas Ele que me escolheu, para que eu fosse desse fruto, o meu fruto permanecesse. Ele tomou uma posição. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que tinha de melhor, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que no versículo 13 do capítulo 1 tem uma palavra importantíssima. Diz assim, versículo 13, a primeira palavra: portanto. Quando a pessoa está conversando um assunto, ele fala assim, portanto, ele quer dizer o seguinte: de tudo aquilo que eu já falei, de tudo aquilo que eu já fiz ser conhecido, agora precisa uma resposta. Precisa uma resposta. Portanto, ele usa uma expressão portanto. Olha o que diz a Bíblia: cingindo os seus lombos. Deixa o entendimento para depois, vamos só no lombo. Por que o autor usa a expressão cingindo os lombos? Por que ele usa a expressão cingindo os lombos? Era uma figura de linguagem da época, que significa o seguinte: os judeus tinham o hábito de usar vestidos, e muitas vezes mais de uma veste. Então essa expressão é dizer o seguinte: você pega essa veste que está sobre a outra e amarre ela no cinto, para que você não perca, para que não dificulte a sua caminhada. Qual é a aplicação para nós hoje sobre essa linguagem figurada que o autor usa? Nós precisamos, para andar em santidade, nós precisamos ter disponibilidade e disposição para começar a nossa caminhada urgente. Tem muita gente da igreja que fica teorizando, analisando o sermão, analisando a retórica, analisando o português. Não está errado, deve fazer isso sim, mas não só isso. Você precisa, antes de tudo isso, você precisa dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você precisa ter uma disposição de receber gostosamente a palavra, para que esta palavra penetre na sua mente, na sua alma, e mude a sua mentalidade. E diz a Bíblia: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Para que eu tenha uma nova mentalidade, eu preciso ter uma mente preparada, eu preciso ter uma mente renovada. Por isso que lá em Provérbios capítulo 4, se não me engano, versículo 23 diz: sobre tudo que deves guardar, guarde o quê? Quem me ajude aí? Guarde o quê? Porque dele procede as saídas da vida. Outra versão diz as fontes da vida. Esse coração que a Bíblia está dizendo aqui não é essa bomba que está aí no seu tórax, não, viu? Esse coração aqui é a sede da mente pensante, a sede da vontade e a sede das emoções. Não é isso, doutora psicóloga? Esse coração aqui é você pegar o seu ser completo e dizer a Deus: Deus, a minha mente, o meu corpo, o meu ser, eu consagro a Ti. Eu não só quero ter a disposição, mas eu quero que a Tua palavra penetre e permeie todo o meu ser. E é por isso que a Bíblia vai dizer também: filho meu, dai-me o teu. Tem um lugar na Bíblia que Deus pede o pé, pede mão, pede o baço, pede o fígado? Não, Deus pede. Por que Deus pede o coração? Porque o dia que você deu o coração para Ele, você já deu tudo.
O dia que o pastor Wilson der o coração para Deus, eu já me entreguei todo. Eu já me lancei nos braços dele. E se eu lancei-me nos braços dele, agora eu estou seguro, porque ele é poderoso para me guardar e me abençoar. Deixa eu correr, irmãos, por causa do tempo. Terceiro, se eu desejo ter uma santidade de vida, eu preciso ter uma nova natureza. Versículo 14 diz assim, veja comigo: como filhos obedientes, não vos, dá para me ajudar aí? Existe dois tipos de pessoa na terra: existem os conformados e os transformados, que são inconformados. Tem gente que é Maria vai com as outras. Tem ou não tem, irmãos? Não fale alto não, senão pode atingir alguém. Tem alguém assim? Nós temos que ter postura. Nós temos que ter fundamentação. Nós temos que saber em quem temos crido. Foi isso que Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Nas horas mais difíceis da vida de Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó e Paulo tinham personalidade espiritual. Esses homens tinham conhecimento de Deus de maneira prática, no dia a dia. Se nós queremos andar no caminho da santidade, nós precisamos ter uma nova natureza. Essa nova natureza não vai conformar com aquilo que o mundo nos propõe. Irmão, deixa eu maneirar aqui. Deixa eu sair da teologia agora. Deixa eu ir para o dia a dia. Eu gosto de coisa prática. Por isso que eu chamei o pastor Kepler aquela hora. Lá fora, fora de Jesus, tem sinceridade, sim ou não? Lá fora, sem Jesus, tem honestidade, sim ou não? Lá fora, sem Jesus, tem amor, sim ou não? Lá fora só tem miséria, fingimento, mentira, mata-se, destrói, abafa. Não é isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Mentira. Um tirando um político tirando um que está sujo, que ele também está sujo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando pregava, as pessoas ficavam extasiadas e diziam: olha, ele não é como os religiosos, ele prega com autoridade, porque Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um só. Não há discordância, não há contraste. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Foi isso que ele disse para Natanael. Aí você me pergunta: mas pastor, isso se é tudo como o senhor diz, por que tem tanta gente na igreja que não vive? É porque ele ainda não aceitou verdadeiramente a palavra para ser transformado. Porque quem é transformado, ele não precisa falar nada. A vida dele fala, a conduta dele fala, os olhos dele falam. Jesus, quando foi recuperar Pedro, Jesus olhou para Pedro, a Bíblia diz. Quando ele olhou para Pedro, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Aí eu gosto um pouquinho de detalhes. Mas espera aí, mas a lágrima não é amarga? A lágrima é salgada. Mas a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Por quê? Porque o olhar de Jesus tinha poder e autoridade. Quando nós estamos na presença de Deus, o nosso olhar fala, o nosso andar fala, a nossa vida fala. Tanto que Jesus, quando teve lá em Gadara, um camarada lá que andava nos sepulcros, se matando, se ferindo, ninguém deu jeito nele. Ele vira para Jesus e diz: Filho de Deus, quem mandou que tu vieste me atormentar? Jesus não falou nada. Lá em Brasília, um pastor chamado
pastor da igreja batista, da primeira igreja batista, que já é bem velhinho, o pastor Ricardo, falhou o nome dele aqui agora, Vilarino, no princípio da minha fé, ele saiu da igreja e Deus orientou ele para ir num local de um clima muito pesado em Brasília, um ambiente muito carregado, prostitutas, viciados em drogas, pessoas bebendo, prostituindo, um antro. E Deus orientou ele, e ele foi para aquele local. Quando ele chega lá, ele não entendeu nem porque que ele foi fazer lá, ele não entendeu, ele só estava obedecendo o Espírito de Deus. Quando ele chega lá, um dos drogados virou para ele e disse: o que você veio fazer aqui? Veio nos perturbar? Ele disse: não, eu não vim te perturbar, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus quer resgatar a tua vida, te libertar e te salvar. E naquele dia várias pessoas aceitou Jesus como Salvador, porque ele estava cheio da graça de Deus, a mente, a alma, o corpo estava cheio do poder de Deus. E para terminar, a terceira característica de uma pessoa que tem um estilo de vida que agrada a Deus é que o seu maior prazer é glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: quer comais as coisas mais elementares da vida, quer comais, quer bebais, façais tudo. Alguém pode me ajudar? Quer comais, quer bebais, façais, limpar o chão da igreja, cumprimentar o irmão, visitar o irmão, abraçar o irmão, ter paciência para ouvir o irmão, pregar o evangelho aqui no púlpito, pregar lá fora. Tem que ser para... Será que a igreja pode repetir? Vamos lá? Tem que ser para... 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 Então tome cuidado. E eu também. Porque de repente nós estamos fazendo uma coisa que não é para a glória de Deus. Pode acontecer. Sim ou não? Se eu venho aqui mostrar as minhas habilidades, ô coitado. Como tinha um camarada lá da televisão lá, ô coitado. Pessoa não, uma mulher. É um coitado mesmo. Irmãos, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é razão de nós não sermos consumidos. Ninguém aqui é bam. Eu sinto muito dizer para você, você não é o que você pensa, nem eu. Agora, se nós quisermos viver em santidade, nós vamos receber gostosamente a palavra. E para terminar eu te pergunto, como você está vivendo? Você está tentando impressionar as pessoas, ou você está atraindo a graça de Deus na sua vida? Irmãos, é difícil agradar a Deus, não é fácil. Se fosse fácil, Ele não estaria procurando os verdadeiros adoradores. Quando a Bíblia diz Deus procura, olha, que é isso? Como é que Deus procura se Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo? É porque a coisa é rara. Salmo 12, versículo 1 diz assim: Deus tem misericórdia, porque são poucos fiéis da terra. Nós precisamos tomar uma vacina todo dia. Jesus, me ajuda a eu diminuir, para que o Senhor cresça. Como você está vivendo? Você está vivendo em santidade? Ou você está enganando você mesmo e tentando impressionar as pessoas? Eu fiquei tão feliz. O maestro, com muita humildade, na quarta-feira chegou e disse assim: pastor Wilson, eu estou sabendo que o senhor vai ministrar. O senhor quer que algum hino especial? Que coisa linda. Um homem desse que é PhD em música, um homem desse que é uma benção, a humildade, o desejo de servir, que coisa gostosa. Faz tão bem, não faz? Faz bem para quem está na presença de Deus, mas é uma cutucada para quem está na carne.
Te adorarei.